Bem-vindo ao podcast da Home Church no Japão. Que Deus possa falar com você através dessa mensagem. Se você quer mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou então através da nossa página no Facebook, Seva Japão. Deus abençoe você através desta mensagem, em nome de Jesus. Tua palavra me restaura e me faz crer somente em Ti. Estudando aí o livro de Ruth por alguns meses, semanas, não sei quanto tempo nós vamos demorar. Na verdade, eu quero ser bem direto com vocês. Existem técnicas literárias nesse livro que, na verdade, ele foi feito para ser lido de uma vez só. Em 10, 15 minutos, você lê os 4 capítulos e você já entende a história toda. Então, existe uma técnica literária a qual o escritor, que nós não sabemos quem é autônomo, tá? Não foi Ruth que escreveu o livro, só o título foi dado a ela. Mas essa técnica literária é para que você possa pegar o livro e ler em 20 minutos e saber toda a história. Mas eu não quero que vocês sejam curiosos hoje, tá? E vá lá pro fim descobrir o que aconteceu com a Ruth e o que aconteceu com a família dela. Eu quero que você caminhe comigo ao longo do período, do tempo que nós vamos estar aqui investindo, trabalhando, aprendendo, entendendo. Eu quero que, assim como nós fizemos na carta de Paulo aos Filipenses, nós possamos entrar e nos tornar cidadãos do Antigo Testamento, assim, do tempo, né, dos juízes a qual essa carta foi escrita. Nós vamos trabalhar tudo isso hoje e eu quero realmente que você, como eu posso dizer assim, participe, seja um com eles para que nós possamos entender e aplicar algumas coisas que esse livro, ele é realmente fenomenal, um livro assim que tem muito a nos ensinar. E hoje, já que é Dia das Mães, eu vou ter que pegar um pouquinho no pé dos homens hoje, tá? Porque hoje é sobre vocês, mas, né, eu estou falando para vocês, mas para mim também, tá? Não se esqueça disso, eu sou parte disso, tá? Mas antes de a gente começar, eu tenho um vídeo introdutório da nossa série que eu gostaria de mostrar para vocês, só para esse primeiro capítulo, o que nós vamos estudar nas próximas semanas aí, e aí nós vamos entrar no livro e vamos ver o que Deus tem a nos ensinar sobre isso, ok? O livro de Ruth é uma brilhante obra de arte teológica que nos convida a refletir sobre a questão de como Deus está envolvido no dia a dia das alegrias e dificuldades de nossas vidas. Existem 3 personagens principais no livro: Noemi, a viúva, Ruth, a moabita, e Boaz, o agricultor israelita. A sua história é contada em 4 capítulos que são belamente projetados. Vamos mergulhar agora e ver como tudo isso se desenrola. O capítulo 1 abre com esta frase: nos dias em que os juízes governaram. Isso nos lembra de dias obscuros e difíceis no livro dos juízes. Aqui, nos encontramos com uma família israelita em Belém, lutando para sobreviver devido a uma fome na terra prometida. Em busca de comida, passaram para a terra de Moabe, antigo inimigo de Israel. Ali, morre o pai da família e os filhos se casam com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Então, os filhos também morrem e assim deixam só Noemi e essas novas noras. Noemi não tem mais motivos para ficar na terra, então ela diz às suas novas noras que ela está voltando para a sua terra. Ela sabe que a vida de uma viúva estrangeira solteira em Israel vai ser muito difícil, e assim ela obriga as mulheres a ficarem para trás. Noemi, em seu desespero, tenta convencer as suas noras de que a melhor opção era voltarem para suas terras, para o seu povo e para o seu Deus. Orfa concorda, mas Ruth não. Ela mostra uma lealdade considerável a Noemi e diz: onde quer que você vá, eu vou ir. Seu povo se tornará meu povo, e seu Deus se tornará meu Deus. As duas retornam juntas para Israel, e o capítulo conclui com Noemi mudando seu nome para Mara, que em hebraico significa amarga, lamentando seu trágico destino. Bom, é essa história que nós vamos estudar da agora em diante, ok? É uma história realmente sensacional, e eu posso dizer assim, é a história da Cinderela do Antigo Testamento, ok? É realmente algo que nós temos muito a aprender nessas próximas semanas e meses aí pela frente, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth, tá? Está no Antigo Testamento, logo após o livro dos Juízes, né? Se você chegou até Deuteronômio, que é o 5º livro do Antigo Testamento, está quase lá, tá? Passa Deuteronômio para Josué, depois Juízes, depois Ruth, e você vai chegar aí, ok? E nós vamos estudar hoje os primeiros 4 versículos, ok? Eu vou tentar ser bem prático, bem rápido. Essa não é uma mensagem muito didática assim, ok? Eu não vou ter pontos específicos, alguma coisa assim. O que eu quero fazer hoje é dar o pano de fundo da história para vocês, ok? Eu vou mostrar para vocês quem são os personagens, vou mostrar o que o livro vai nos ensinar, vou falar sobre o contexto, a história. Hoje vai ser uma aula de história aqui. Vamos para a leitura primeiro? Eu vou começar versículo por versículo, parte por parte, e aí nós vamos trabalhar o texto por completo hoje. Versículo 1 do capítulo 1 de Ruth. Diz assim a parte A do versículo:
Nos dias em que os juízes, o quê? Governavam ou julgavam, ok? Então nós estamos falando do tempo dos juízes. Que tempo é esse? Primeiramente, se você não conhece um pouquinho da história de Israel, Israel ficou preso, ou melhor dizendo, em cativeiro, né, como escravos no Egito por 400 anos. E Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o povo do Egito e levá-los para uma terra chamada Canaã, que era chamada assim na Bíblia de terra o quê? Prometida, não é isso? Mas sabemos que no meio da jornada, Moisés desobedeceu a Deus e foi impedido de entrar na terra prometida. Ele foi até a fronteira e avistou de longe a terra. E foi dada a missão ao seu discípulo, aquele que caminhava lado a lado com ele, que se chamava Josué. E Josué entrou na terra prometida e começou a dividir as terras entre as 12 tribos de Israel. É isso que está acontecendo no livro de Josué. São conquistas após conquistas da terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. Só que, no final da vida de Josué, o povo já está meio balanceado e Josué chama o povo para uma assembleia. E nessa assembleia, ele diz um texto que todo mundo tem no para-choque do carro e do caminhão, né, que todo mundo conhece, que Samuel chama o povo e diz assim, ó, vocês podem servir os outros deuses, mas tomem uma decisão hoje, a quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. Este é Josué. Então ele chama o povo a uma responsabilidade. Ele quer que o povo decida a quem eles vão servir. E todos em conjunto fazem uma decisão, fazem uma aliança com Deus naquele dia e prometem que irão servir a Deus todos os dias da sua vida e todas as futuras gerações também. O problema é que essa promessa ficou no meio do caminho. Logo após a morte de Josué, o povo começa a seguir os deuses das terras pelo qual eles tinham conquistado. Eles começam a seguir os outros deuses. E o que nós estamos vendo agora, Ruth se enquadra exatamente, dizem os estudiosos, a partir do capítulo 10 de Juízes, a história de Ruth acontece, ok? É mais ou menos no começo, meio do livro dos Juízes, é que a história de Ruth, podemos colocá-la nesse período, ok? E é um período muito interessante. Eu quero que você volte aí só uma página na sua Bíblia, e você vai ler comigo o último versículo, tá? Do livro dos Juízes, o último versículo. E o último versículo conta a total história, o que é o tempo dos juízes. E é mais ou menos assim que diz o texto. Capítulo 21, versículo 25. Todos comigo aí? Juízes, só virar uma página, o último versículo do livro dos Juízes. Diz assim o livro dos Juízes, no último versículo. Naquela época, não havia o quê? Rei em Israel. E o quê? E cada um fazia o que lhe parecia certo. Muito parecido com os nossos tempos ou não? Um pouco, né? Não talvez 100%. Porque, especialmente no Japão, nós temos leis que governam e as leis funcionam aqui, né? Não é a baderna que nós estamos vendo no Brasil, onde nada parece ou aparenta funcionar. Mas aqui, as leis, pelo menos, funcionam. Mas eu quero dizer para vocês, dentro desse contexto, que tem uma máxima por detrás disso que às vezes nós não reparamos, que é o seguinte: mesmo que as leis funcionam no setor público e na sociedade, há uma lei, há uma máxima na nossa sociedade nos nossos dias hoje, que é mais ou menos assim, ó. Tudo que você faz que não fere ninguém no seu particular está valendo. Ok? Mesmo que hajam leis na sociedade e as leis funcionam, no ambiente ou no setor particular, as pessoas vivem como lhe parecem certas. Isso é verdade. Então está valendo tudo, então, enquanto que você não machuque ninguém, não fira ninguém, está tudo valendo. O que você faz dentro da sua casa é problema seu. Essa é a máxima da nossa sociedade hoje. Então os tempos não estão muito diferentes do tempo dos juízes. Mas há uma coisa que nós podemos ver, um padrão acontecer em Israel, que é o seguinte: todas as vezes que um líder se levantava, Israel seguia Deus. Todas as vezes que o líder morria ou caía, Israel voltava aos seus velhos caminhos. E eu comecei a pensar sobre a nossa realidade aqui, ok? Nós estamos aqui em Nagoya, temos a igreja lá em Shizuoka. E se amanhã Deus mandasse um anjo lá para minha casa e falasse assim: Vitor, você amanhã está indo para o Brasil, pegue suas malas e vai embora. Não fala nem com ninguém, pega suas malas, estou esperando o aeroporto, passagem está paga, vão embora. Eu comecei a pensar, se isso realmente acontecesse, o que aconteceria com a nossa igreja? E eu fiquei com medo. Porque eu fiquei preocupado. Se Deus colocasse outra pessoa no meu lugar, no lugar da pastora, será que nós teríamos o mesmo empenho, a mesma dedicação, a mesma motivação, o mesmo ânimo de estarmos aqui? Bom, eu oro e peço a Deus que sim, porque nós não somos, né, os bambambãs dessa igreja. A igreja pertence a Cristo, Ele é o cabeça da igreja, e Ele vai continuar sendo a razão de estarmos aqui, a razão de
tudo em nossas vidas, amém? Então não é sobre nós essa igreja. Eu quero que vocês entendam isso e, por favor, não cometam o erro de colocar as suas esperanças em nós. Nós não somos isso tudo que você pensa. Nós somos falhos, seres humanos, pecadores, dependentes da graça, assim como todos vocês. Então não coloque confiança demais em nós, por favor. Amém? Eu não estou dizendo que alguma coisa vai acontecer e nós vamos embora. Não tem nada disso, ok? Mas eu estou dizendo, se isso fosse acontecer, você continuaria a servir a Deus na comunidade que Deus plantou você? Eu espero que sim. E minha oração é que isso aconteça e que nós não sejamos realmente a razão pelo qual você está aqui, mas seja Jesus Cristo. Amém? Isso é muito importante. Mas é um padrão em Israel. Um líder se levantava, o povo se levantava com ele. O líder caía, o povo caía junto com ele. Abandonava Deus. Então isso me preocupa, certo? Agora, o que acontece conosco em tempos de crise? Nós estamos vendo aqui um tempo de crise. O tempo de Juízes é um tempo de imoralidade, promiscuidade, total depravação. Ninguém seguia Deus, não havia rei em Israel, todo mundo fazia o que queria fazer. Não existia nenhum padrão qualquer. As pessoas viviam suas vidas de acordo com aquilo que elas pensavam. E eu fico pensando como é que nós reagimos em meio às crises da nossa vida? Será que nós nos desesperamos também? Porque o que nós vamos ver aqui é uma história de desespero. Um homem chamado Elimelec, nós vamos conhecer daqui a pouco, ele entra em desespero em meio à crise e toma uma decisão que ele não deveria ter tomado. E eu acredito que muitos de nós também tomamos decisões em momentos a qual nós não devíamos tomar, porque nós ficamos desesperados ou nós não temos confiança, a devida confiança que nós deveríamos ter em Deus. E nós precisamos pensar isso um pouquinho, ok? Então nós estamos vendo aqui que o tempo dos juízes era um tempo muito perigoso, principalmente na questão espiritual. E o livro de Ruth, vou acompanhar em seu esboço aí para você poder preencher, tá? Ele tem uma duração de mais ou menos 30 anos, ok? Ele decorre desde o seu início até o fim, mais ou menos 30 anos. Quantos aqui tem menos de 30 anos? Levanta a mão. Ok, esse livro é mais velho que você. Na sua... Isso é, vai, levanta a mão pra você ver. Levanta os dois, tá? Os dois braços, então, se for levantar. Né? Engraçadinho. Cheio de cabelo branco, levanta a mão. Trintinha. Certo? Decorre um período de 30 anos. E sabe de uma coisa? Eu reparei, foi uma coincidência total isso. Mas ano que vem vai fazer 30 anos que os meus pais decidiram sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. Em 1988, devido a uma situação financeira, meu pai perdeu o emprego dele. Ele trabalhava numa companhia de carpete, vendia carpete, chamava Vulcan a companhia, eu lembro até disso. E em 1988, meu pai perdeu o emprego, a minha avó já estava trabalhando nos Estados Unidos, chamou ele para trabalhar e meu pai partiu e foi embora. 6 meses depois a minha mãe foi e 1 ano depois eu e minha irmã fomos juntos com eles e nos unimos à nossa família. Mas meus pais deixaram o país por causa de uma situação financeira. Pergunta, quantos de vocês aqui deixaram seu país por causa de uma situação financeira? Levanta a mão. A maioria. Né? Ainda mais a comunidade brasileira no Japão, a maioria está aqui por uma questão financeira. Né? Não tem como a gente negar isso, ok? E é exatamente isso que nós vamos ver está acontecendo nessa história exatamente agora. Então vamos dar continuidade ao texto aqui, volta lá. Ruth capítulo 1, versículo 1. De novo. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Houve o quê? Fome. Preste atenção num detalhe aqui. A Bíblia cita 13 ocasiões onde houveram fomes. E todas as 13 ocasiões foram juízo divino. Reparou isso? A Bíblia cita 13 situações de fome. E todas as 13 são descritas como juízo de Deus. Deus disciplinando o povo por voltarem e virarem as costas para ele. 13. E todas elas são juízo divino. Então houve fome na terra. Continue. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não sei se você sabe disso, mas os judeus, principalmente, eles dão muita atenção e para eles um nome próprio tem uma alta significância. Nenhum judeu coloca um nome num filho que não tenha um significado por detrás daquele nome. E tudo que envolve Israel, envolve o povo judeu, os nomes são extremamente importantes para eles. Tanto é que o próprio nome de Deus, eles reverenciam de tal forma que não é dito o nome de Deus. Os judeus não falam o nome de Deus, de tanta reverência que eles têm pelo nome de Deus. Então os nomes para os judeus têm uma extrema significância. E repare só, sabe o que quer dizer a palavra Judá, ou a cidade de Judá? Sabe qual é o significado de Judá? Judá significa louvor, ok? Então, para o judeu, na mente
de um judeu. Quando ele fala Judá, ele não está falando o nome como nós. Ele está dizendo o seu significado. Então, para ele, Judá representa louvor. Quer ver outra coisa? Belém. Quem sabe o que Belém significa? Belém significa casa do pai. Casa do pão. Okay? Belém significa casa do pão. E o que está acontecendo aqui? Tem fome na casa do pão. Imagine você dentro do Costco com fome e não podendo comer. É mais ou menos isso que está acontecendo. Belém é a casa do pão, e na casa do pão está faltando alimento. Alguma coisa está completamente errada. Não nos esquecendo de que essa terra é terra prometida, e Deus prometeu que cuidaria do seu povo nessa nação. Então tem alguma coisa aqui por detrás que nós precisamos repensar, ok? Outra coisa, Moabe. Quem é Moabe? O que significa Moabe? A palavra Moabe significa do pai, ok? Do pai. E de onde vem essa palavra? Bom, se você não sabe a história de como Moabe nasceu, cresceu, como Moabe veio a se tornar uma cidade e um povo, Moabe, nós podemos voltar lá atrás a um sobrinho de Abraão chamado Ló. Quem conhece Ló aqui? Todo mundo conhece a historinha de Ló, quando ele saiu de Sodoma e Gomorra, correndo, né? E Deus falou para eles não olharem para trás. E quem olhou para trás? A mulher de Ló. A mulher de Ló, né? Olhou para trás. E o que ela virou? Uma estátua de sal. Esse é o Ló que nós estamos falando. E logo após esse acontecimento, algo muito complicado, estranho e absurdo aconteceu. Que Ló, ao fugir de Sodoma e Gomorra, se enfiou numas cavernas junto com as suas duas filhas. E sabe o que essas duas filhas fizeram? Embebedaram o cara, meteram a cachaça, a caipirinha nele, e se deitaram com seu pai. E ficaram grávidas do seu pai. O nome do primogênito, do filho da primogênita de Ló, se chama Moabe. Olha como é que essa cidade começou. Ela começou através de um incesto. Okay? De um engano de uma filha para com o pai. E esses são a descendência dos que nós chamamos de Moabitas. Os Moabitas são esse povo que veio da descendência de Ló ao se deitar com a sua filha. Agora, o interessante é como Deus chama Moabe. Porque no Salmo 108, Deus fala que Moabe é a minha lixeira. Agora, pense nesses dois significados. Belém se chama? Casa do Pão. Costco. Não, Casa do Pão. Casa do Pão. Certo? E Moabe se chama? Lixeira. Certo? Nós vamos ver a história de um pai que pega seus filhos, sai da casa da promessa, da casa do pão e vai para a lixeira. Essa é a história que nós vamos aprender nesses dias, ok? Então tem algo que nós precisamos como pais aprender radicalmente e urgentemente. E deixa eu explicar mais uma coisa para vocês. Moabe fica mais ou menos 40 a 60 quilômetros de Belém. 40 a 60 quilômetros de Belém. Pastor, quanto tempo dá isso de carro? Quanto dá, gente? 40 a 60 quilômetros aqui, os motoqueiros, os que gostam de dirigir. Quanto dá nascer? 40 a 60 quilômetros. 30 minutos, né? É mais ou menos da sua casa até aqui. Um pouquinho mais. Certo? 3 vezes. É verdade, você é mais perto. Né? Mais ou menos 30 minutos de carro. Quanto a pé? Porque não tinha como dirigir naquela época. Mais ou menos uma semana de jornada a pé. Ok? Uma semana de jornada a pé. Talvez você pense que isso seja muito, mas de fato não é. E é bom você lembrar desse detalhe, porque um homem a qual tinha 2 filhos e deveria se casar com pessoas da sua mesma religião, dentro do seu contexto, porque Deus mandou que eles se casarem entre si, não casassem com povos de outras religiões, de outros costumes, eles poderiam fazer essa jornada de uma semana, 2 meninos, e voltarem e se casarem com mulheres da sua descendência, da sua própria religião. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, quando Abraão decidiu casar Isaac, o que ele fez? Ele mandou o servo dele até a terra distante, onde haviam parentes dele, para encontrar quem? A Rebeca. Sabe quantos quilômetros o servo dele caminhou para encontrar uma esposa para Isaac? 800 quilômetros. 2 anos. 800 quilômetros a pé ele caminhou para encontrar uma esposa para Isaac. Olha o que um princípio e uma aliança faz. Estão reparando? Olhe o que o princípio e uma aliança faz. Nos faz fazer até loucuras para que nós possamos obedecer a Deus.
Então guarde isso na sua memória, que isso é muito importante. Agora, quem são os moabitas? Em Deuteronômio capítulo 7, Deus diz claramente assim, ó: não se casem com pessoas de Moabe, não deem as suas filhas aos filhos delas, e nem tomem as filhas delas para serem os seus filhos, pois elas desviariam os meus filhos a seguir outros deuses e servir outros deuses. E por causa disso, a minha ira se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Olha o que Deus está dizendo sobre os moabitas. Os israelitas não poderiam ter contato e não poderiam se dar em casamento com nenhum moabita. Tem um decreto em Israel que qualquer pessoa que se casasse com alguém de Moabe teria que ficar 10 gerações fora do arraial de Israel. Sabe quanto que é 10 gerações? 400 anos. Será que Deus tinha um problema sério com Moabe? Será que essa descendência que vem lá desse incesto com Ló, Deus tinha um certo cuidado com o seu povo para com esse povo? Eu acredito que sim. E aqui nós estamos vendo algo sendo construído e um ato de desobediência que vai levar esse homem a sair da terra da promessa, da casa do pão, e ir para a lixeira, onde as mulheres eram totalmente sedutoras. Existe um caso em Números 25 que mulheres moabitas seduziram israelitas e 25 mil deles morreram naquele dia. Era muito sério a questão Deus e Moabe, Deus e Israel, nesse sentido de relacionamento entre eles, ok? Era uma coisa muito séria. E um homem chamado volta, ele tá dando tilt. Elimeleque. Um homem chamado Elimeleque fez uma Elimeleca. E ele tira o seu povo da terra da promessa e leva eles para a lixeira. Nós vamos ver exatamente o que é isso, ok? Volta ao texto. Versículo 2. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, foram a Moabe e ficaram ali. O que quer dizer Elimeleque? O nome Elimeleque significa Deus é meu rei. Está vendo isso? O nome Elimeleque significa Deus é meu rei. Então, quando Elimeleque entrava em qualquer lugar ou passeava pela cidade e as pessoas chamavam o seu nome, o que eles estavam dizendo é: Deus é meu rei. A pergunta que eu tenho para vocês é: era ou não era rei? Deus era rei ou não era rei sobre a família e a casa de Elimeleque? Bom, pelo que nós vamos aprender daqui a pouco, de fato, não era rei. Agora, o que ele faz? Ele pega os filhos, tira eles da terra da promessa, tira sua esposa e vai para a lixeira. Moabe é considerada lixeira. Salmo 108, versículo 9, ok? E nós temos que, de certa forma, condenar essa atitude, mas ao mesmo tempo nós temos que fazer uma certa identificação com Elimeleque. Porque o fato é que todos nós temos um pouquinho de Elimeleque dentro de nós. Todos nós, na hora da crise, nós chutamos o balde. Ou então nós tomamos decisões precoces que nos levam a consequências terríveis. Esse homem estava vivendo um momento de crise. E ele tomou uma decisão que foi contrária à sua família, que teve consequências eternas sobre a sua casa. E todos nós temos um pouquinho de Elimeleque dentro de nós. Nós precisamos olhar o aspecto humano dessa relação e dessa situação. Eu sou Elimeleque, você é Elimeleque. Todos nós somos inconstantes. Todos nós temos falta de caráter às vezes, falta de decisão na família. Ele não está muito distante da nossa realidade. Todos nós já fugimos de alguma situação. Todos nós saímos também da terra pelo qual Deus escolheu para que vivamos para ir para outra terra, sendo por um bom motivo ou por um motivo errado. Nós não podemos simplesmente condenar Elimeleque e crucificá-lo, porque em cada um de nós existe um pouquinho de Elimeleque. Em tempos de crise, em vez de confiar a Deus, muitos de nós buscamos as alternativas mais fáceis. Essa era uma alternativa fácil. E sabe por que eu sei disso? Eu não quero totalmente crucificar Elimeleque, mas eu acho que ele tem uma certa culpa no cartório. Porque nós vamos conhecer o outro personagem aqui, que é do terceiro personagem do vídeo que eu mostrei para vocês, que se chama Boaz. E Boaz era parente de Elimeleque. E ele era muito rico, só para você saber. Boaz era um fazendeiro, um agricultor muito rico. E eu fiquei me perguntando, quando eu fui ler o 2º e 3º capítulo, o seguinte: por que Elimeleque, antes de ir para Moabe, não foi buscar o seu parente, pedir emprego, fazer qualquer coisa para poder de alguma forma ajudar ele no tempo da fome? Porque provavelmente Elimeleque tinha problemas familiares. Ou era um problema, uma situação familiar entre parentes, ou era uma coisa que todo homem tem. Sabe o que é? Orgulho. Mas o seu irmão se chama orgulho. E
E olha, eu não sei vocês, mas isso é percepção minha, tá? Depois de 9 anos no Japão, eu acho que a coisa é mais feia desse lado aqui. Eu não sei porquê, não sei se os homens foram criados debaixo de uma disciplina japonesa, de um contexto japonês, mas o orgulho aqui é muito mais forte do que com os homens, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil, que eu tenho que lidar de vez em quando. É muito forte essa questão da nossa cultura e dentro do nosso contexto. Então, pode ser que em vez de buscar ajuda com os seus familiares, ele decidiu lutar por si próprio, fazer da sua forma e acabou levando a sua família toda à perdição. Nós somos assim, não somos? Em vez de pedir ajuda, o que a gente faz? A gente tenta do nosso jeito. E a pergunta que eu fico para vocês é: quantos de vocês deram certo quando vocês tentaram do jeito de vocês? Nós estamos vendo aqui um homem que vai tentar do jeito dele. Então deixa eu dar um princípio para vocês. Eu disse que não seria muito didático a mensagem hoje, mas deixa eu dar um princípio, só um aqui pelo menos para vocês, que é o seguinte: em tempos de crise, apoie-se sobre aquilo que você sabe. Ouviu isso? Em tempos de crise, não tome decisões. Apoie-se sobre aquilo que você já sabe. O que é que nós como cristãos já sabemos? O caráter de Deus, que é imutável, e as suas promessas serão cumpridas. Quando Deus diz que vai cuidar do seu povo numa terra distante, diz que vai cuidar de você, o que Ele promete, Ele cumpre. E nós precisamos nos apoiar nessas promessas. Se Deus deu uma promessa para você e ela não se cumpriu, Ele é fiel. Se vem de Deus, Ele vai cumprir. E o que nós precisamos fazer em tempos de crise não é avançarmos, é darmos 2 passos para trás. Para mim, perseverar não é você resistir e combater. É você dar 2 passos para trás e avaliar a situação. Você precisa ter uma perspectiva diferente, talvez trazer 3 ou 4 pessoas para terem também outra perspectiva sobre aquela situação. Em tempos de crise, não é tempo de fugir, não é tempo de escapar, é tempo de permanecer e viver e apoiar-se naquilo que você já sabe. Amém? Confie no caráter de Deus. Ele é imutável. Confie nas promessas de Deus. Elas irão se cumprir. E é isso que Elimeleque deveria ter feito. Mesmo na fome, ele deveria ter ficado. Mesmo na fome, ele sabia que a promessa de Deus era terra prometida, e não lixeira, e não Moabe. E ele vai num ato de desobediência. Deus fala com ele que ele não quer que ele coabite com esse povo, não quer que dê os seus filhos a esse povo, e ele vai num ato de desobediência. E o único propósito que Elimeleque tinha desde o começo era o quê? Sobreviver à fome, não era isso? Ele estava correndo porque a terra estava numa miséria total, não havia pão na casa do pão. E ele corre para Moabe porque ele está tentando sobreviver. Pergunta para você, o que acontece em Moabe? Aquilo que ele estava correndo, a morte, sobreveio toda a sua família quase. Ao tentar sobreviver, ele matou praticamente todo mundo. Porque ele estava no lugar onde ele não deveria estar. O que significa Moabe, pastor? Deixa eu trazer isso agora para o nosso contexto só um pouquinho. Olhando para o texto, Moabe significa, e se você não sabe, está aqui, ó, no versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Versículo 4. Os quais se casaram com mulheres moabitas, o nome de uma era Orfa e da outra era Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que eles moravam ali. Quantos anos? 10 anos eles viveram lá. E agora, o líder da casa morreu, os 2 filhos morreram, e nós estamos diante de uma situação de uma mulher viúva com 2 mulheres, 2 noras. Essa é uma situação, assim, terrível, porque você ser viúva e não ter filhos é praticamente decreto de morte, porque você não tem como sobreviver. É isso que está acontecendo com Noemi aqui, ok? Então, o que significa ir para Moabe? O que significa viver em Moabe por 10 anos? São 10 anos sem congregar. Porque eles estão numa terra pagã, não tem sinagoga, não tem templo, não tem como entregar a sua oferta a Deus, que era um ritual normal de Israel, adoração incluía isso. Eles ficaram sem adorar por 10 anos, eles ficaram sem congregar por 10 anos, eles ficaram sem a presença do povo de Deus por 10 anos. E vou ser bem sincero com vocês, queridos, eu acho muito estranho quando eu me deparo com alguns crentes aqui que eu encontro no Japão, a qual eles vieram de suas congregações no Brasil, e eles ficam aqui no Japão 1, 2, 3 anos, aí depois do 2º ano, quando eles se estabelecem financeiramente, é que eles vão buscar a igreja. Crente, eu estou falando de gente assim, ó, que tinha compromisso com a igreja, que congregava no Brasil, que participava, que servia, vem para o Japão e acha que está de férias da igreja. Acha que está de férias de congregar. Eu não consigo captar isso. Como que a gente consegue ler a Bíblia e trazer essa reflexão?
Esse tempo que a gente fica 1, 2 anos sem congregar, para mim não faz o menor sentido. É exatamente o que está acontecendo. Sabe o que aconteceu? Todo mundo esfriou naquela casa, porque o líder espiritual, que deveria ser aquele que levava o seu povo a Deus, que levava o seu povo a congregar, a adorar a Deus, ele tinha se esquecido de Deus. E eles ficaram 10 anos sem congregar, sem estar no meio do povo de Deus. E muitos de nós tomamos decisões assim, não é? Bom, eu tenho que entrar nesse contexto. Eu sei que isso pode ofender alguns, causar uma feridinha, você ficar chateado comigo. Eu te amo, Deus te abençoe, tá? Depois a gente conversa, se não gostar do que eu vou falar hoje, mas é importante você entender isso, porque muitos de nós estamos aqui e nós tomamos decisões baseadas nas nossas emoções. É só emoção, querido. Ai, pastor, não aguento mais a saudade da minha mãe, cheirar aquele cangote dela, aquela comidinha da mamãe, aquele tempo lá com a minha família. Quantas pessoas eu pastoreio e eu preciso ouvir isso? Só que vamos ser reais, por favor, vamos tentar ser um pouquinho realistas, porque é necessário isso, tomar uma dose de realismo aqui, que é o seguinte: você sabe muito bem, eu sei muito bem, que esse cangote da mãe, essa comida da mãe, em uma semana no Brasil acaba todo esse feitiço. Em uma semana, todo mundo volta à sua vida normal, o churrasco acaba, as festas acabam, e todo mundo volta para a sua rotina, e a comidinha da mamãe não está sempre lá do jeito que você gostaria. E ninguém tem tempo para estar com você também. Vou contar uma história pessoal minha, tá? Eu fiquei 8 anos sem ir ao Brasil, desde 1989, quando nós chegamos, 88, nós chegamos na América, até conseguir nossa legalização, eu fiquei 8 anos sem ir ao Brasil. Eu tinha uma turma, eu era menino de prédio, tá, gente? Bloco A, bloco B. Tá? Vivi em prédio minha vida toda no Rio de Janeiro, né? Tinha uma galera, sabe? Prédio lotado. A nossa turma tinha mais de 40, campeonato de futebol quase todo final de semana. A gente era muito unido, o pessoal lá. E eu saí de lá, foi uma choradeira, sabe? Eles fizeram festa, aquelas coisas de deixar amigo. Eu senti muita falta dos meus amigos nos primeiros anos. Só que eu fiquei 8 anos sem voltar pra lá. E com 8 anos nós pegamos nosso green card, né? Que seria o lugar de Toronto, lá dos Estados Unidos. E podíamos voltar, e decidimos voltar. E eu cheguei lá, eu tava na minha cabeça aquela coisa, sabe? As amizades, aquela coisa gostosa, todo mundo junto, achava que a gente era tudo pequenininho ainda, né? Porque eu fui subir lá no meu prédio, entrar no meu apartamento, aquele armário que eu achava um monstro ficou desse tamanho, né? O meu quarto, eu achava meu quarto máximo, meu quarto tava pequeno, tudo mudou, inclusive meus amigos. No primeiro dia que eu cheguei, vou fazer o churrasco, vamos, mas todo mundo pra esquina comer churrasquinho de gato, que ninguém tinha dinheiro pra comprar picanha nem carne. Então eu comi aquele churrasquinho lá e eu assim animadaço, né? Porque a coisa que eu queria pro Maracanã, cara. Que a gente vivia no Maracanã, final de semana era Maracanã pra gente. Ou era São Januário ou era Maracanã. Aí eu falei assim, chamei pra todo mundo, aí vamos todo mundo no Maracanã? Pô, Vitor, não dá, nesse mês tá apertado, não sei o quê. Naquela época era 10, 20 reais o ingresso. Não dá, tal. Final das contas, o que aconteceu? Tive que pagar pra todo mundo. Alugamos uma Kombi, foi eu com mais 15 pagando a entrada de todo mundo pro Maracanã. Porque ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha tempo. Depois daquele churrasco eu não vi mais ninguém. Aquele feitiço que eu tinha, aquela saudade, aquele conto de fadas que estava na minha mente, desmoronou naquela hora, porque eu entendi que a realidade era outra. E muitos de nós tomamos decisões aqui, nós estamos num ambiente bom, nós temos um trabalho bom, nós temos família ao nosso redor aqui, pessoas que nos amam, amigos, temos um grupo social até bem saudável, e às vezes por causa de uma emoção nós tomamos uma decisão radical e partimos daquilo que Deus quer fazer em nós. É emocional, é social, é isso que acontece. E exatamente a questão aqui do Elimeleque é financeira. Ele estava vivendo um momento tenso financeiro. Em vez de buscar a Deus, em vez de buscar ajuda com seus parentes, em vez de fazer qualquer coisa para se manter na terra prometida, ele decide levar toda a sua família para a lixeira. Eu disse uma coisa aqui na nossa última série que eu quero repetir aqui nessa série, porque ela encaixa dentro desse contexto, que é o seguinte: é melhor você estar no lugar onde Deus quer que você esteja e você não quer estar, do que você estar no lugar onde você quer estar e Deus não quer que você esteja. Pegou? Tá escrito aí, ó. Você pode anotar. É melhor você estar no lugar onde Deus quer que você esteja e você não quer estar, do que você estar no lugar onde você quer estar, mas Deus não quer que você esteja. Então nós estamos olhando uma história que começa muito mal. Eu quero dizer para vocês que há esperança. Eu sei que esse primeiro capítulo é um pouco depressivo.
mas há esperança. Nós vamos ver lá na frente que algumas coisas vão mudar. Mas eu quero focar hoje nesse personagem chamado Elimelec, ou Elimeleca, se você prefere usar esse nome, porque é trágico esse personagem. É um personagem sem cabeça, é um cara que toma decisões no impulso, é um cara que não computa Deus na sua formulação familiar. Não é um cara que pensa as coisas de Deus. E eu quero voltar essa história de volta pro Brasil e ficar aqui no, sei lá, social emocional, porque é o seguinte: quantos de nós aqui botamos no papel do nosso orçamento ou dos nossos projetos o quesito Deus e o quesito igreja quando nós tomamos decisão de ir para outro lugar? Quantos? Quantos de nós aqui, vou repetir a pergunta porque ela para mim é a mais importante, eu vou dizer daqui a pouco por quê. Quantos de vocês aqui bateu uma saudade, deu um baque aqui? Sabe aqueles baques que às vezes você tem? Natal, Ano Novo, né? Aniversário da mãe. Sabe aqueles baques que vem quando você pensa assim, ai, que saudade da minha família. Aí você vai para as contas e chama o marido, chama a esposa e diz assim, amor, precisamos voltar para o Brasil. Quantos de vocês colocam no papel assim, ó, onde nós vamos viver, como nós vamos congregar e qual igreja nós vamos pertencer? Eu duvido que isso está na sua lista. Porque o que está na lista é o seguinte: primeiro, vai. Diga comigo, dinheiro. Dá pra ir ou não dá? Essa é a primeira lista na lista. Segundo, vamos morar perto da família ou não vamos? Terceiro, e a escola das crianças? Aí lá pra sexta, porque o pastor lembra no domingo, você fala assim, e a igreja, hein? Aí você volta para um lugar, a igreja não é aquilo que você esperava, não tem uma igreja séria na sua cidade, você está ali como Elimelec, 10 anos no lugar onde você não deveria estar. E aí você vai sofrer as consequências disso. Aí depois você liga pro pastor no Japão e fala assim, pastor, o que eu faço? Meus filhos estão nas drogas. Aí eu falo assim, o que eu faço agora? Quando no tempo que você tinha para investir nessa área e consolidar e ensinar no caminho os seus filhos, você decidiu buscar dinheiro e decidiu buscar outras coisas. Agora você vai pagar. Eu digo para os jovens e vou repetir para vocês. Ou você desfruta agora e paga o preço depois, ou você paga o preço agora e desfruta depois. Você decide. Está nas suas mãos. Eu não vou mudar o que você pensa acerca disso. Mas isso é um fato. Você plantou, você colheu. Ou você desfruta agora e paga depois, ou você paga agora e desfruta depois. Isso depende de você. Então, queridos, o quesito igreja, o quesito vida espiritual, o quesito relacionamento com o povo de Deus tem que ser prioridade para nós como cristãos. Por quê? Porque vida social, vida emocional, vida financeira são coisas temporárias, mas vida espiritual é coisa eterna. É muito importante qual igreja você congrega e o que você está aprendendo, porque essas são coisas que vão permanecer com você para sempre. Dinheiro vai e vem, queridos. Quantos aqui já viveram altos e baixos na vida financeira? Já teve épocas que parece que você estava assim, topo da montanha, tudo dando certo, dinheiro à vontade, gastando, saindo todo final de semana para comer, maravilha. E já viveu aqui, como nós vivemos aqui em 2009, aquela crise lá que todo mundo ficou desempregado no seguro-desemprego, né? E aí tinha que contar centavos no final do mês para poder pagar as contas e fazer as coisas acontecerem. Então, vida financeira, não é profetada, tá? É realidade. Isso vai acontecer o resto da sua vida. Vai ter tempos de vacas gordas e vacas magras. Isso vai, flutuar o tempo todo da sua vida. Normal. Vida emocional, vai ter tempos que você vai ter um monte de amigos, vai ter tempos que você não vai ter ninguém. Isso acontece. Acontece. É normal também. Agora, as coisas eternas, as verdades imutáveis e cósmicas que nós falamos aqui, essas devem ser as prioridades da nossa vida. Porque elas não mudam e elas permanecem conosco aqui e no porvir. É disso que a gente devia priorizar. Elimelec esqueceu isso e foi buscar aquilo que era temporário e sofreu as consequências disso. E você? O que você vai fazer com isso? Bom, vou fechar aqui, tá? Que é isso que eu queria passar a você. Tá aí o fundo histórico do nosso livro. Vou trazer agora a nossa mensagem para o pessoal, ok? Vou trazer a nossa mensagem. Vou ser ousado, vou correr o risco. Mas eu vou correr o risco hoje. Porque eu acho que é dia das mães e eu acho que é necessário. Amém? É o seguinte. Vamos agora fechar aqui a parte histórica, a parte contextual, a parte didática da nossa mensagem. E vamos trazer isso para nós agora. Eu quero pedir aos homens casados, pais que ficam de pé. Pais e homens casados. Você é solteiro, você fica sentado. Pais e homens casados. Pais e homens casados. Que não têm filhos ainda. Ok? Não. Pai, homem. Os homens.
Tá aqui comigo? Presta atenção que essa parte aqui é fundamental, ok? Eu tenho uma pergunta para vocês, pais e homens casados, que é o seguinte: deve um pai estar presente nas decisões mais importantes da vida de um filho? Sim ou não? Sim. Deve um pai estar presente nas decisões mais importantes da vida de um filho? Sim. Vocês todos respondem sim? Tem alguém que acha que não? Todo mundo sim, certo? Amém. Pergunta para vocês, quais são as 2 decisões mais importantes na vida dos seus filhos? Você sabe? Casar. E a outra? Essa é uma, essa é a segunda. E a primeira? Qual é a primeira pergunta mais importante a qual você deve ter uma participação e uma influência direta na vida dos seus filhos? Fé. Quem eles vão adorar. Então tem 2 coisas que são as mais essenciais de todas, que você como pai deve ter uma influência direta. Primeiro, quem eles irão adorar. Segundo, com quem eles vão casar. Pergunta para vocês agora. Você não vai gostar dessa pergunta, mas é necessária. Pode um crente casar com um não crente? Não é a doutrina da Home Church, tá? Isso é Bíblia. Bíblia. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. É muito claro ali. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 7, Paulo diz assim, ó: se uma mulher perdeu seu marido e se tornar viúva e ela quiser se casar de novo, ela pode se casar, portanto que ele seja cristão. E Paulo diz assim, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que não pode haver julgo desiguais entre os casais. Imagina um cristão casando com um muçulmano. Um vai evangelizar, outro vai jogar bomba. Não vai funcionar esse negócio. Um vai pra guerra santa, outro vai pra guerra espiritual. Não vai funcionar esse negócio. E posso dizer uma coisa agora, estatísticas, eu fui procurar isso, tá? Sabe o que as estatísticas dizem que são os casamentos mais felizes, com mais intimidade, com mais parceria e com mais amor? São os casamentos entre os cristãos evangélicos. Pesquisa secular, né? Nem cristã. Os casamentos mais felizes, com mais intimidade é cama, tá? Com mais intimidade, com mais parceria e com mais amor, são de cristãos convertidos. E sabe qual é a maior taxa de divórcio que existe entre famílias e casais? Casais que são de diferentes religiões. A Bíblia é muito clara em dizer que um crente não pode casar com os descrentes. Então aqui eu tenho algo a dizer para vocês que são pais e maridos. Quando o homem se converte numa família, as estatísticas dizem que toda a família se converte. Mas quando é só a mulher que se converte, a família não se converte. Sabe por quê? Porque Deus trouxe e nos deu como responsabilidade o cuidado espiritual da nossa família. Nós somos os líderes da nossa casa. Então eu quero dizer para vocês, como pastor de vocês e homens que estão aqui hoje, nessa igreja nós vamos ser homens responsáveis, respeitosos, de honra, de valor, que serão bênção para as nossas esposas, serão servos delas e não servidos por elas, que terão compromisso com a nossa família, de cuidar da área espiritual, de ter cuidado em todas as áreas com a nossa família, de ter compromisso, de ter seriedade, de viver verdadeiramente como homens que Deus chamou-nos para viver. Eu quero chamar você a esse compromisso hoje, como pais e como maridos. A sociedade anda frágil, fraca, vulnerável, porque não estão mais nas famílias homens sérios, verdadeiros, que assumem o seu lugar e a sua posição. É por isso que a sociedade anda fraca e por isso que nós vemos tantas coisas terríveis, imoralidade a todo vapor, coisas acontecendo de tudo que é lado, porque o homem entregou para a mulher o seu papel sacerdotal. Está na hora de nós recuperarmos isso. E eu quero que na nossa igreja os homens sejam sérios no seu caminhar com Deus, sérios em cuidar das suas esposas, respeitosos por elas, servos delas. Jesus chamou nós para amarmos as nossas esposas como Ele amou a igreja. Isso é uma entrega sacrificial. Então eu estou dizendo para vocês, chamando a vocês, que essa falta de liderança e esse tempo de Elimeleque na vida de vocês acaba hoje. O tempo de Elimeleque na vida de vocês, de omissão, de indiferença, de falta de participação na família e na casa. Entregue todas as decisões da casa à sua esposa. Isso é síndrome de Elimeleque. Nós não seremos como ele. O tempo de Elimeleque acabou. O tempo da lerdeza. Gente, o que tem de homem banana nos nossos dias é brincadeira. Brincadeira. O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, eu vou ficar em casa para cuidar dos filhos, você vai trabalhar. Pelo amor de Deus. Quando? Meu avô me dava um tiro de espingarda se eu ouvisse um negócio desse.
inacreditável um negócio desse. Inacreditável, o homem perdeu a sua postura de homem. E por isso as famílias estão se destruindo hoje em dia. Chegou na hora da gente assumir nosso papel, amém? Deixa eu orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu peço que todo espírito de Elimeleque, de Nabal, que exista em nós, Senhor, caia por terra hoje, que nós possamos assumir nossas famílias com seriedade, responsabilidade e compromisso a partir de hoje. Senhor, ajuda-nos a viver sem sermos omissos e indiferentes e assumirmos as decisões da nossa casa, das nossas famílias e da nossa sociedade. A sermos exemplo para os solteiros e para as moças e para os adolescentes e para as crianças dessa igreja, como pais, de assumir o nosso local, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Solteiros, fiquem de pé agora. Homens. Tem 3 lá atrás e 3 aqui, não é isso? Escute o que eu vou dizer pra vocês. Eu não sei que tipo de pai vocês tiveram. Eu reconheço dentro do contexto nipônico, assim dizendo, que muitos de vocês foram criados pelos avós, pelos tios, porque seus pais estavam enfiados em fábricas e trabalhando 14, 16 horas por dia, e você nunca teve um sentar com seu pai e ele ensinar você o que é isso, como faz isso, como cuidar da casa, como cuidar de uma mulher, como respeitar a mulher. Eu sei que provavelmente muitos de vocês nunca tiveram isso e aprenderam isso através da mídia, da internet e das revistas. Mas eu quero dizer para vocês com toda franqueza do mundo, isso não é desculpa para você não fazer isso. E hoje eu quero chamar a responsabilidade como pastor de vocês, dizer para vocês que nessa igreja, vocês como jovens solteiros, vocês irão respeitar as meninas dessa igreja, vocês serão homens de honra, de respeito, de compromisso, de seriedade, de andarem com Deus, de realmente prezarem para as jovens que nós temos aqui na igreja. Vocês que estão numa idade aí que os hormônios estão a 1000 por hora, vocês vão se controlar, vocês vão respeitar elas, vocês vão cuidar delas e vocês vão protegê-las de outros que estão lá fora. Porque nosso chamado aqui é sermos homens como Jesus Cristo e não como Elimeleque. Elimeleque foi omisso, vocês não serão omissos. Malom e Quilion se deram a mulheres promíscuas e sem aliança com Deus. Vocês não vão buscar lá fora. Deus irá trazer mulheres segundo o coração deles para que vocês possam se casar, ter filhos e construir uma família saudável nos caminhos de Deus aqui. Amém. Ai, pastor, tão difícil que no Japão não tem mulher. Tem, segura, meu irmão, aguenta firme. Tá? Se Deus criou o universo, ele pode trazer uma esposa para você. Amém? Então eu quero assumir a minha responsabilidade como pastor de vocês, dizer para vocês que vocês terão referências aqui nessa igreja. Se você não teve referência de pai, você vai encontrar homens de valor aqui, a qual vocês vão ter como referência para vocês caminharem e viverem como Jesus viveu. Amém? Amém. Vamos orar por eles, estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esses jovens solteiros, Senhor, para que eles valorizem o que eles têm, valorizem, Deus, as referências que o Senhor já deu a eles, Senhor, e que eles possam crescer e serem homens de valor, homens compromissados e homens cheios do Teu Espírito, Deus. Abençoe eles para que possam viver e esperar no Senhor e não terem o síndrome de Elimeleque, mas o caráter e a pessoa de Cristo vivendo neles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meninas solteiras, fiquem de pé. Meninas jovens solteiras. Ok? Olhe para mim. Eu quero pedir perdão para vocês se de alguma forma, em alguma maneira, em algum momento aqui, algum desses homens, ou meninos, ou jovens desrespeitaram você. Isso não pode acontecer em nosso meio. Vocês devem e têm que ser protegidas, tanto por eles, tanto por nós como pais de vocês. Nessa casa, vocês terão um lugar, um ambiente saudável, onde vocês possam crescer, onde vocês possam ser vocês, e nós temos um compromisso de cuidar de vocês, proteger vocês, e não permitir que vocês se deem a pessoas que não andam e não caminham com o Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que vocês têm valor, que vocês não precisam ficar se afirmando pelas redes sociais, se dando a qualquer homem que aparece pela frente, que em Deus vocês têm um valor que subestime todo e qualquer valor que Ele já deu. Ele deu o Filho dele por vocês. E vocês podem esperar, porque Deus irá trazer um homem segundo o coração dele para que vocês possam casar, ter filhos e construir um futuro debaixo dos caminhos do Senhor. Espere.
Eu peço a vocês, como pastor de vocês, esperem. E eu quero dizer a vocês que nessa igreja também vocês vão encontrar mulheres, a qual vocês podem ter como referência, mulheres segundo o coração de Deus, que vivem submissas a seus maridos, que abençoam a sua igreja, que são referências para a sua sociedade. Vocês podem contar com essas mulheres aqui. Nós estamos aqui para vocês. Nós vamos proteger e nós vamos guardar vocês do inimigo. Amém? Vamos orar por elas. Pai, em nome de Jesus, pedimos por essas jovens tão preciosas, Deus, que elas esperem no Senhor, que elas se guardem no Senhor e que elas confiem na Tua provisão, no Teu cuidado. E nós, como igreja, prometemos confiar e prometemos protegê-las de todo mal, Deus, e participar efetivamente, proativamente da vida de cada uma delas. Eu desafio as mulheres, mães, mulheres sóbrias, sábias, maduras aqui, a adotarem essas jovens, Senhor, como exemplo, como referência, como padrão para elas, para que elas cresçam nos Teus caminhos e conseguem, Deus, esperar no Senhor em toda e qualquer ocasião. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. E por último, as mamães e as mulheres casadas. Fique de pé. Feliz Dia das Mães para as mamães aqui. Posso contar uma historinha antes de eu falar com vocês? Eu ouvi isso hoje e achei super interessante. Diz que uma mãe estava caminhando com um menino de 4 anos de idade na rua. E eles estavam caminhando, de repente o menino viu um pirulito no chão aberto. E ele foi na mesma hora pro pirulito, pegar o pirulito, e a mãe, não, filho, tirou a mão dele e tal, você é cheio de micróbio, você vai causar doença pra você não pode comer isso, não pode comer isso. E ele, com o olho arregalado, assim, olhou pra mãe e falou assim, nossa, mãe, como é que a senhora tem tanto conhecimento? Como é que a senhora sabe disso? Como é que a senhora tem todo o conhecimento assim? Nossa, a senhora é alguém admirável, quanto conhecimento a senhora tem? Né? Ela falou assim, meu filho, é porque quando a gente se torna mãe, a gente tem que fazer um teste. E é um teste muito difícil. E se nós passarmos no teste, nós nos tornamos mãe. O menino com o olho arregalado olhou para ela e falou assim, mãe, quem não passa no teste vira pai? Aí ela olhou para ele e falou assim, exatamente. Matingóia, o pai pode. Tô comendo matingóia. Mamães e mulheres desse ministério, nós temos um grande privilégio e uma honra de ter vocês conosco. Eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, eu queria pedir perdão em nome desses homens. Eu sei que nós não temos feito o nosso papel, eu sei que nós não temos sido aquilo que Cristo é para a sua igreja, eu sei que nós temos falhado muito em nossos compromissos, eu sei que nós não temos nos sacrificado, não temos nos dado, não temos participado, não temos sido parceiros. Eu quero confessar isso para vocês, da minha parte, eu acredito que muitos aqui concordariam comigo, que nós não temos sido aquilo que Deus chamou a gente para ser. Então a primeira coisa que eu quero dizer é perdão. Perdão. E eu prometo a vocês que eu vou trabalhar duramente com esses homens, para que eles se tornem homens de respeito, de valor, que investem em vocês, que cuidam de vocês, que protegem vocês, que estão presentes, são parceiros, que ouvem vocês. Nós temos falhado demais com vocês. Eu reconheço isso da minha parte com a minha esposa e eu tenho a certeza que eles passam pelas mesmas dificuldades do que eu. Nos perdoem, de coração. E eu quero que vocês saibam que se depender de mim nós teremos homens respeitosos, protetores, que vejam vocês não somente como mulher, mas como mãe, como irmã em Cristo, como amante, como amiga. Essas partes são fundamentais. E eu sei que nós temos falhado, eu sei, porque nós não tivemos referência, isso não é desculpa, mas nós precisamos melhorar como maridos e como pais e como parceiros de vocês. Nós temos falhado. E eu quero, em nome deles, pedir perdão a vocês. Vocês concordam comigo, homens? Amém. Amém mesmo? Perdão. Vocês merecem mais do que isso. E eu quero me comprometer aqui, como pastor deles, e como espelho e imitador de Cristo, que ao olhar para mim, olhar para eles, nós possamos juntos nos submeter uns aos outros e sermos os homens que Deus nos chamou para ser, para que vocês se sintam as mulheres mais realizadas e mais felizes dessa terra. Esse é o nosso compromisso. Nos perdoe a nossa falha. Nos perdoe por sermos às vezes Elimeleque. Nós temos sido Elimeleque. E hoje nós decretamos e já oramos e profetizamos que esse síndrome vai acabar. E nós vamos nos tornar assim como Jesus Cristo foi. Jesus Cristo teve seu momento em que ele queria desistir, mas ele disse, faça a tua vontade, não a minha, Senhor. Ele foi homem como homem deve ser, ele foi macho como macho deve ser. E nós estamos olhando para Cristo e não para Elimeleque, nem para Nabal, por exemplo, como exemplo para nossas vidas.
Nós vamos mudar, eu te prometo isso. Nós vamos mudar. E a partir de hoje vocês vão ver as suas casas homens mais participativos, homens mais parceiros, homens que dão mais ouvidos a vocês. Eu sei que um dos piores defeitos que nós temos é que nós não queremos ouvir vocês. Isso vai mudar hoje. Isso vai mudar hoje, em nome de Jesus. Então eu quero que vocês saibam que vocês têm um valor imenso nesse ministério. Vocês são muito amadas. Eu tenho um grande orgulho e prazer de ter vocês comigo aqui, caminhando comigo. E eu sei o quanto que a pastora compartilha desse sentimento comigo. Amamos vocês. E vamos continuar orando por vocês, porque vocês são a força dessa igreja. E sem vocês essa igreja não é a mesma. Vamos orar por essas mulheres, vamos? Tendo suas mãos sobre elas. Pai, em nome de Jesus. Colocamos nossas mães, nossas esposas diante do Senhor, te pedimos, Senhor, que pelo Teu Espírito o Senhor venha transformar a vida delas, para que elas sejam um exemplo, Deus. Exemplo para as mais novas, exemplos umas para as outras, e que elas sejam uma força dentro da nossa casa, que nos mantém animados, felizes, mas ao mesmo tempo que nós devolvemos a elas a proteção, o cuidado, tudo que elas precisam para florescer, para crescer e para serem nutridas por nós, Senhor, em Ti, Deus. Pai, muito obrigado por elas, Senhor. Abençoe elas, cuide delas, enquanto nós faremos o nosso melhor para participar, para levantá-las, para abençoá-las em nossos contextos familiares, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Nós vamos terminar esse culto orando com família. Eu não quero ser Elimelec. Eu não quero ver meus filhos se dando em casamento com pessoas que não compartilham da minha fé e indo para longe e criando obstáculos e barreiras entre nós. Eu quero a minha família comigo. Eu quero ver minhas filhas servindo a Deus comigo. Eu quero ver os meus netos servindo a Deus, porque nós acreditamos num Deus vivo. Eu quero que a minha família viva como a família de Josué viveu, que a minha casa servirá ao Senhor. Eu sei que esse é o desejo de vocês. Para isso requer de nós muito compromisso, muita batalha, muita oração e muita fé em Deus. E a oração é o nosso meio de fazer isso. Então eu gostaria nesse momento que as famílias se unissem. Cara, eu vou pedir que você chame a mamãe. Eu preciso das crianças aqui, que nós vamos orar como família hoje para terminar esse culto. E eu gostaria que você, que é pai de família, você que é líder espiritual da sua casa, você vai ser o primeiro a orar hoje. Talvez você precisa começar a sua oração olhando nos olhos da sua esposa, como eu fiz hoje pela manhã com a pastora Andréia, e disse assim para ela: eu tenho falhado com você. Eu não tenho sido o homem espiritual que você precisa, eu não tenho sido o pastor que você quer. Eu preciso melhorar muito. E eu fiz uma promessa para ela, que a partir daquele dia o Elimelec que vive dentro de mim ia morrer também. Eu quero ser responsável pela minha casa, eu quero assumir o meu lugar, eu quero ter uma postura proativa em tudo isso. Então talvez a sua oração deve começar com você, marido, olhando para sua esposa e pedindo perdão a ela. Perdão pela sua omissão, perdão pela sua indiferença, perdão pela sua falta de ouvido quando ela precisa, perdão por participar e ser parceiro dela. Talvez você precise disso hoje. Falar diretamente para ela. Talvez ela nunca ouviu isso de você. Ela só vai tocando a vida porque ela não quer abandonar a família, não quer deixar você, mas ela tem medo de conversar certas coisas com você porque ela tem medo de você explodir, pular fora e ela ficar sozinha nesse mundo. Foi exatamente isso que Elimelec fez. Elimelec não teve plano de saúde para sua família, não deixou nada para eles, elas ficaram completamente isoladas no mundo e deixadas para trás. Eu não quero que isso jamais aconteça com a minha família. Se Deus me levar um dia, eu quero deixar uma segurança, eu quero deixar um caminho, eu quero deixar coisas prontas para minha família. Então, nós precisamos assumir nosso papel aqui agora. Se nós vamos navegar sobre esse livro, nós temos que, em primeiro lugar, deixar para trás as coisas que ficam para trás. O título da nossa série é Ruth, Novos Começos, mas para começar de novo e começar algo novo, o velho tem que ser deixado para trás. O velho tem que ser deixado para trás. Então, é hora de assumir nosso papel. É hora de assumir nossa família. É hora de não permitir que o inimigo entre mais nas nossas casas e destrua nossas casas. O inimigo está ganhando de 10 das nossas vidas, nossas famílias, principalmente dentro da igreja. E isso precisa mudar, amém? Esta foi mais uma mensagem da comunidade evangélica Vida Abundante no Japão, a SEVA. Você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja, www.seva-japão.org. Siga-nos também no iTunes, através do canal Seva Japão Mensagens. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.